O Poder Local na Rádio. Hoje com Alan Menezes, Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Ora então, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do Poder Local, hoje com o Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Alan Menezes, que se junta a nós por telefone. Muito bom dia, professor. Muito bom dia. Professor, vamos então agora começar este programa com a pergunta da sua colega da Praia da Vitória. Eu deixava a questão ao professor Alan no sentido de perceber se o investimento que está a ser realizado no Porto das Pipas, e considerando que é uma mais-valia para o concelho de Angra do Heroísmo, uma vez que se torna uma porta de entrada nesse mesmo concelho, como é que ele antevê os resultados turísticos, quer para o seu concelho e para a nossa ilha, no sentido dos transportes marítimos? Se essa será uma mais-valia e se gerará maior afluência em termos de transportes marítimos? Muito bem, aqui está a pergunta. Qual a resposta a este tema deixado por Vânia Ferreira? Eu espero que, de facto, as obras que estão a ser feitas no Porto de Pipas permitam melhorar substancialmente a operacionalidade do Porto em duas vertentes. Uma, a criação da rampa roll-on roll-off, que vai potenciar as ligações aqui às ilhas mais próximas. Angra, por razões geográficas, fica mais perto, por exemplo, dos navios, das embarcações, que venham aqui de São Jorge, ou do Pico, ou do Faial, que venham aqui do canal, que passem ali na zona do Topo, e, portanto, nós estamos de facto mais perto e conseguimos encurtar esta ligação, o que tem vantagens para todos, particularmente para quem queira fazer esta ligação mais curta. Depois há um outro objetivo, que tem a ver com a possibilidade do Porto de Angra e usando as vantagens que a Angra como cidade de património mundial tem, desse ponto de vista, possa atrair os cruzeiros temáticos. Claro que o Porto não terá dimensão nem características que permitam os grandes navios, esses terão que continuar sempre na Praia da Vitória, mas permitirá que os pequenos navios façam aqui algum tempo de paragem. Tudo isso trará com certeza vantagens para a economia da ilha e é esse o objetivo. Mas particularmente importante é de facto a melhoria desta ligação com as ilhas vizinhas, de forma a aumentar também a centralidade da terceira neste processo. Temos então a resposta a esta pergunta. A Ilha Terceira tem vivido e está nos picos da pandemia também, como aliás todo o arquipélago. Como é que tem visto este aumento dos casos? Que, se por um lado são muitos, a nível hospitalar, este não tem sido, então se for percentualmente, estamos com números muito menores do que há um ano atrás. Eu creio que essa última parte é de facto uma grande notícia. É a prova, enfim, mesmo para os mais céticos, de que a vacina funciona e que, de facto, as pessoas vacinadas, apesar de poderem estar positivo e apesar de poderem ficar com alguns sintomas, nunca ficam, ou raramente ficam, com sintomas tão pesados como aconteceu no passado. E, de facto, apesar de existirem, enfim, nestes últimos tempos, são milhares de casos, o número de internados, felizmente, tem sido muito baixo e o número de casos graves ainda mais baixo. O que quer dizer que as coisas têm corrido manifestamente bem desse ponto de vista de evitarmos a doença grave. Obviamente que do ponto de vista da pandemia propriamente dita, pois as coisas têm corrido como têm corrido e nós temos tido, de facto, uma incidência enorme de casos que, nesta altura, eu diria que qualquer dia não há mais ninguém para ficar positivo, não é? Vai passando por todos, mas enquanto for assim, as coisas estão bem. Angra já tem finalmente locais para testes gratuitos de antigénio. A Câmara Municipal de Angra do Heroísmo tinha cancelado vários eventos, nomeadamente o cinema, devido a não haver realmente lugares para que em Angra se pudesse fazer estes testes. Como é que esta situação vai ficar? As atividades culturais vão voltar? Algumas das atividades vão voltar, aquelas que têm maior procura, mas obviamente que atividades que têm naturalmente uma procura relativamente pequena, ainda agora ainda terão mais pequena, porque muitas pessoas não quererão com certeza ir fazer o teste só por causa de ir a um cinema ou enfim, um espetáculo desse género. Não é que nós vamos ter que ir avaliando caso a caso, em função daquilo que seja a real procura dos diversos eventos. Eventos com baixa procura, naturalmente depois não terão gente suficiente para justificar serem realizados, outros com maior procura serão realizados. Portanto, vamos fazer uma avaliação caso a caso, em função daquilo que seja a procura e, enfim, o grau de interesse e de notoriedade que o evento tenha. A Câmara Municipal de Angra do Heroísmo tem vários pavilhões e recintos desportivos já à sua conta. Estes continuam abertos para a realização de eventos desportivos?
Sim, eles continuam abertos, continuam disponíveis. Obviamente que cada evento tem que seguir as regras que estão determinadas, por um lado, pelas questões gerais da saúde, pela Direção-Geral de Saúde, mas também em função daquilo que são os requisitos de cada modalidade, de cada federação ou de cada associação, porque existem também algumas variantes nessa matéria. Por isso, da nossa parte, da parte do município, nós temos os nossos espaços disponíveis, obviamente para serem usados de acordo com as regras que em cada caso estejam estabelecidas. Da última vez que falamos, referiu que este ano, se houvesse carnaval, ele seria muito fraquinho. Já tem alguma informação se vai ou não acontecer o tradicional carnaval da Ilha Terceira? Eu creio que nesta altura e perante o crescente número de casos, a probabilidade de nós termos o carnaval vai ficando cada vez mais fraquinha, para usar a mesma linguagem. Ou seja, na verdade, nós estamos a ficar muito perto do carnaval e esta explosão de casos que tem acontecido não me parece indicativa de um bom resultado nessa matéria. De qualquer maneira, veremos, se houver grupos que se preparem, se houver condições sanitárias na altura, pois o Teatro Angrense, obviamente, que estará disponível. Contudo, as condições neste momento são pouco propícias a esse tipo de espetáculos. Muito bem, a Câmara de Angra do Heroísmo lançou recentemente um Ecopassaporte, Ecotour, no seguimento de acordos que tem vindo a realizar com entidades locais. O que é este Ecopassaporte, Ecotour, e quais são os objetivos? Bom, os objetivos são essencialmente nós tentarmos de alguma maneira certificar e dar algum grau de reconhecimento àquelas entidades que aderem a um conjunto de objetivos, essencialmente neste caso centrados sobre uma boa gestão dos resíduos, e obviamente aquilo que nós pretendemos é sensibilizar o máximo de entidades para aderir a esses princípios e serem também nossos parceiros no processo de melhoria da gestão de resíduos. Nesta situação também que foi apresentada recentemente pela Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, da escapadinha para descobrir os Açores, e neste caso a Ilha Terceira, a Câmara de Angra do Heroísmo, como é que vê? Esta é uma boa iniciativa para quebrar um pouco a sazonalidade? Com certeza, todas as iniciativas que tragam pessoas à ilha, particularmente em períodos em que a procura é mais reduzida, são bem-vindas, e nesta altura, até perante a situação de explosão de casos que se vive um pouco por todo o país, torna-se necessário ter aqui algo que transforme a ilha num espaço mais atrativo. Por isso a Câmara Municipal vê com muito bons olhos e apoia o trabalho que a Câmara de Comércio tem vindo a fazer nessa matéria. Aliás, tem sido um excelente trabalho e nós temos vindo, sempre que possível, a ser parceiros nas iniciativas que a Câmara de Comércio tem vindo a fazer em matéria de promoção, porque isso é importante para a ilha e para o Conselho, obviamente. Da última vez que falamos também das obras, da implicação da Covid e também do aumento dos preços. O mau tempo também fez alguns estragos. Em Angra do Heroísmo, o que é que aconteceu na realidade a nível Felizmente não tivemos assim grandes incidentes, tivemos alguns problemas em habitações, particularmente aqui na zona leste do Conselho, em São Sebastião e menos no Porto Judeu, em que foi a zona em que mais choveu, em que os problemas se centraram essencialmente em habitações e em problemas que são problemas crónicos que têm a ver com má drenagem de terrenos que drenam demasiado perto das habitações, em alguns casos acabam por inundar, e também com um problema que é próprio de uma zona muito restrita ali de São Sebastião, que tem a ver com o facto de haver um aquífero muito perto da superfície, em situações em que há muita chuva e há muita disponibilidade de água, pois o espaço fica muito úmido e tem muito pouca capacidade de infiltração, que leva a estas pequenas inundações em habitações. Mas tirando isso, não aconteceram felizmente prejuízos de monta, foram tudo questões relativamente pequenas que foram rapidamente resolvidas. Em relação às outras obras, continuam a decorrer como esperado? Pois as obras estão a andar ainda mais devagar, porque obviamente com tantos casos positivos começa também a aparecer muitos trabalhadores da construção civil que vão ficando em casa por causa do Covid, e portanto nós temos um problema que é mais ou menos transversal a todas as atividades, mas as coisas estão a decorrer dentro da normalidade, não aconteceu felizmente nada que leve, enfim, a estas alterações de fundo nisso. Estamos à espera de conseguir resolver tanto quanto possível o problema ali da zona do período do Crato, para termos mais capacidade de manobra, para também irmos intervir
na ladeira de São Francisco, que é o próximo grande objetivo. Várias câmaras municipais têm estado a testar os seus funcionários. A Câmara de Angra também o fez? Não, nós não tivemos a testar, a não ser, enfim, os grupos restritos em que aconteceram casos, aí têm sido os testes, porque felizmente estão disponíveis nesta altura testes em abundância e, portanto, não se tornou necessário. Se nós tivermos algum surto em algum serviço, pois, como já o fizemos no passado, faremos especificamente os testes para esse grupo. Muito bem, este tempo tem levado também que as coisas estejam um pouco mais paradas e por isso também este programa será mais curto, porque não temos também muitos mais temas para falar. Pedi-lhe agora a pergunta então para a Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, para a próxima semana. Eu deixaria uma pergunta que tem a ver com este contexto em que vivemos, este pico de casos. Qual é a visão a partir da Praia da Vitória para aquilo que está a acontecer do ponto de vista do Covid e quais as consequências que na Praia da Vitória, na ilha, aliás, se antevêem face à evolução do número de casos. Muito bem, muito obrigado. Marcamos encontro então para daqui a 15 dias. Até daqui a 15 dias, se Deus quiser. Muito obrigado. O Poder Local na Rádio. Hoje com Alan Menezes, Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.